Fala aí, galera, beleza? Olha só, nós vamos aqui começar a falar um pouquinho sobre processos geológicos, mas antes disso, eu quero estabelecer uma diferença fundamental, que é a diferença entre processos geológicos e processos geomorfológicos. Estabelecer essa diferença é fundamental para você identificar determinados elementos numa questão do Enem, e isso certamente vai conduzir você à resposta correta. Então vamos lá. Quando você fala de um processo chamado geológico, você está pensando em todos aqueles eventos que estão relacionados à pressão que é exercida pelo magma na crosta terrestre. Nós temos o chamado magma convectivo, que vai exercer uma forte pressão nessas placas tectônicas, e é a partir dessa forte pressão exercida que poderemos acompanhar determinadas movimentações nessas placas tectônicas. Então, por exemplo, um abalo sísmico. Um abalo sísmico é um processo geológico porque eu tenho placas que estão se deslocando, seja uma movimentação de convergência, de divergência ou de transformância, e essa movimentação está diretamente relacionada à pressão que é exercida pelo magma. É essa pressão exercida pelo magma que vai provocar o deslocamento da placa tectônica. Por mais que as consequências dessa movimentação sejam perceptíveis na superfície, o que vale aqui para definir esse processo como geológico é a origem desse processo, e é uma origem relacionada ao magma convectivo. Beleza? Então, abalos sísmicos, tsunamis, atividade vulcânica, equilíbrio isostático das placas tectônicas, tudo isso são movimentações, são processos diretamente relacionados a essa pressão exercida pelo magma. Agora, processos de origem geomorfológica, eles estão diretamente relacionados à ação da natureza na superfície do planeta. E aí temos dois grandes processos: os processos intempéricos e processos erosivos, algo que vamos estudar com mais profundidade adiante. É válido destacar que os processos geológicos podem ser chamados de processos internos ou endógenos, e é válido destacar que os processos geomorfológicos, eles também podem ser chamados de externos ou exógenos. Então, pensou em forças endógenas, você já sabe, pressão exercida pelo magma. Falou sobre forças exógenas, você já sabe, tem a ver com a ação da natureza. Perfeito? Então, vamos começar a falar um pouco mais sobre os processos geológicos. Queridos, em primeiro lugar, é fundamental diferenciarmos os chamados tipos de rochas. Em relação às rochas, o que mais interessa a cada um de vocês é compreender os processos que levam à formação de rochas. A rocha, ela pode ser conceitualizada como um agregado de minerais, perfeito? E o que vai aparecer na sua prova são processos que levam à formação desses agregados. E temos três processos fundamentais: as chamadas rochas ígneas ou magmáticas, relacionadas à solidificação do magma; as rochas metamórficas, relacionadas ao metamorfismo, a chamada recristalização dos minerais de uma rocha; e temos também as rochas sedimentares, relacionadas à solidificação, à litificação, melhor dizendo, desses sedimentos em bacias sedimentares. Vamos analisar cada um desses processos. Então, a rocha ígnea, você tem a fusão de rochas na crosta quente e profunda e no manto superior. É a fonte, a origem, tá? Ela é formada a partir da cristalização ou solidificação do magma. Detalhezinho,
eu observo que essa solidificação do magma, ela pode acontecer de duas formas, tá? Eu tenho um primeiro processo no qual o material magmático ele vai entrar na superfície e vai ficar, ó, acumulado no interior da placa, beleza? Essa acumulação no interior da placa é chamada de intrusão granítica. Nós vamos observar que, nesse caso, eu tenho uma solidificação lenta desse magma, até porque o processo de resfriamento ele também vai acontecer de forma gradativa, e assim nós formamos as chamadas rochas intrusivas, também chamadas de plutônicas. E aqui o grande exemplo de rocha intrusiva é o granito. Além disso, temos um segundo processo que vai provocar a solidificação desse magma na superfície. Nesse caso, ocorre a erupção vulcânica. O magma ele vai se acumular na superfície e ele vai rapidamente sofrer um resfriamento, certo? E assim você tem a rocha extrusiva, que pode ser chamada também de rocha magmática, perdão, de rocha vulcânica, e o grande exemplo aqui é o basalto, beleza? É válido destacar que esse resfriamento ele vai acontecer de forma rápida. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que quando você analisa uma rocha intrusiva como granito, você consegue a olho nu identificar os minerais da rocha. Olhando aqui essa imagem, a imagem de um granito, você vê aqui na cor mais preta o mineral chamado mica. Você vai ver aqui nessa coloração mais branca um mineral chamado quartzo, e aqui nessa coloração um pouquinho mais amarelada nós temos o feldspato, beleza? No caso das rochas extrusivas, isso não acontece. Geralmente essas rochas possuem uma coloração bastante escura e você não identifica a olho nu quais são os minerais daquela rocha. Perfeito? Olha só, a rocha metamórfica ela está relacionada à recristalização desses minerais. E isso vai acontecer em dois casos, em duas situações. Um primeiro caso, que é o chamado metamorfismo regional, e o metamorfismo regional está diretamente ligado à pressão que vai ser exercida, e nesse caso, a pressão exercida pela movimentação das placas tectônicas. Então, imaginem vocês duas placas colidindo, a quantidade, né, de energia que vai existir aqui. Imaginem vocês duas placas tangenciando a transformância. Imaginem vocês duas placas se afastando num movimento de ruptura. Em todos esses casos, a pressão exercida é muito grande e, assim, o alinhamento desses minerais acaba sendo modificado. Uma segunda possibilidade é o chamado metamorfismo de contato. E nesse caso aqui, nós vamos pensar em fluxo de magma. Conforme o magma vai passando, as altas temperaturas também provocam um realinhamento, um reagrupamento dos minerais de uma rocha. Então, por exemplo, nós temos aqui o gneiss, que é uma rocha metamórfica derivada do granito. Reparem como você tem um agrupamento bem diferente dos minerais. Perceba aqui a mica. Aqui você tem a mica como pontinhos e aqui você vê a mica enfileirada. Esse processo de mudança está diretamente relacionada à pressão exercida pelas placas ou ao alto calor que é exercido aí pelo fluxo de magma, beleza? E finalmente a rocha sedimentar. A rocha sedimentar ela é formada a partir da ação do intemperismo e erosão.
que vai gerar sedimentos. Esses sedimentos eles são depositados em bacias sedimentares e conforme você tem camadas sendo formadas nessas bacias sedimentares, aquele material que está na parte mais profunda da bacia vai ser bastante pressionado pelo peso, tá? Isso vai gerar uma forte compactação. Com essa compactação, esses sedimentos eles começam a ficar cada vez mais próximos e gradativamente eles vão se agregando, gradativamente eles vão colando. Esse movimento ou esse processo de colagem pode ser chamado de cimentação, pode ser chamado de diagênese e pode ser chamado também de litificação. Ok? Detalhe importante: muitas vezes, quando você tem o soterramento desses sedimentos, também pode acontecer soterramento de matéria orgânica. Nas áreas onde isso aconteceu, nós tivemos aí a formação de combustíveis fósseis. Isso aqui é um detalhe importante para vocês, beleza? Saber que nas rochas sedimentares você pode encontrar combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto betuminoso. Saber que nas rochas magmáticas e metamórficas, chamadas em conjunto de cristalinas, você encontra minerais metálicos, ferro, bauxita, estanho, cassiterita e assim por diante, beleza? Então, olha só, temos aqui a argila sofrendo diagênese, formando o argilito. A areia formando ou sofrendo diagênese, formando o arenito. Balastros sofrendo diagênese, formando os chamados conglomerados. Beleza? Aqui um exemplo de questão do Enem, que fala para a gente o seguinte: o esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais no período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis. Galera, olha só. Se tem resto orgânico misturado com a rocha, ela só pode ser sedimentar. Com isso, a opção A, desculpem, já pode ser eliminada. A opção C também já pode ser eliminada, assim como a opção E. E com isso ficamos entre a letra B e a letra D. A letra B fala para a gente o seguinte: sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Perceba, o que foi dito aqui responde com perfeição o que aparece tanto na pergunta quanto na imagem. Então, tudo nos indica a letra B como gabarito. Agora, olha a letra D, sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Isso aqui, na verdade, não mostra erosão, demonstra sedimentação, ou seja, momento onde você vai ter a deposição desses sedimentos. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Então, letra B é o nosso gabarito. Galera, uma das questões mais importantes quando nós pensamos nessa geologia geral é pensarmos nas duas principais teorias que são utilizadas para falar sobre formas que temos hoje. A primeira dessa teoria é a teoria apresentada por esse rapaz aqui, chamado Alfred Wegener, que em 1912 propôs a deriva dos continentes. Para tal, ele fez uma série de observações. A primeira delas, o formato dos continentes, onde ele percebeu a possibilidade de encaixe, e mais do que isso, ele reuniu uma série de evidências geológicas que pudessem comprovar essa junção dos continentes. Sobretudo, analisando aqui, ó, o litoral da América do Sul e o litoral da África. Ele vai encontrar, por exemplo, fósseis
que se estendem nessas áreas. Ele vai encontrar evidências de glaciações que também seguem, né, um padrão de contato. Ele vai encontrar ali também rochas, né, com mesmos processos de formação e mesmo alinhamento dos minerais. Ele vai encontrar ali formas de relevo também muito semelhantes. Então, tudo isso fez o Wegener acreditar que há 225 milhões de anos teríamos uma única massa continental, chamado Pangeia, e um único oceano, que seria o Pantalassa. E que esse hipercontinente teria primeiro se fragmentado em dois supercontinentes, a Laurásia e a Gondwana, e nós teríamos esse processo acontecendo, né, continuando, até chegarmos à configuração atual, beleza? Nós vamos observar que o Wegener ele apresenta essa teoria em 1912, porém, a sua teoria ela não vai ser bem aceita na comunidade científica, sobretudo porque o Wegener ele não conseguiu responder uma pergunta considerada chave para a sua teoria. Quais forças seriam capazes de deslocar esses imensos blocos? Como Wegener não soube responder essa pergunta, a comunidade científica internacional ela rejeitou a proposta de Wegener. A sua teoria ela vai cair em esquecimento a partir de 1929, ano que o Wegener acabou morrendo. Detalhe, Wegener ele cometeu 3 erros na sua teoria, e detalhe, erros justificáveis diante da base tecnológica que existia na época. Em primeiro lugar, ele falou de movimento dos continentes ao invés de movimentação das placas. Em segundo lugar, ele não respondeu quais forças seriam capazes de movimentar esses gigantescos blocos. Em terceiro lugar, considerou o processo concluído, certo? Aqui mais uma questãozinha do Enem, que fala para a gente o seguinte: a partir da análise da imagem, o aparecimento da dorsal mesoatlântica está associado. Então, olha só, dorsal mesoatlântica, o nome diz tudo, a dorsal que está no meio do Atlântico. E aí, quando você olha o mapa, você percebe que o Oceano Atlântico ele só vai aparecer no Cretáceo. Então, vamos lá. Separação do Pangeia durante o Perminiano. Errado, aqui ainda não tem dorsal. B. Deslocamento de fraturas no período Triássico. Olha só, no Triássico ainda não temos Oceano Atlântico. Afastamento da Europa no período Jurássico. Perceba, ainda não temos aqui no Jurássico, né, a formação desse Atlântico. Olha a letra D, a formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Perfeito, esse é o gabarito. Letra E, constituição de orogênese, né, que é a movimentação horizontal de placas, que vamos falar depois, durante o período quaternário. Aqui já estava formado a dorsal. Beleza? Galera, as ideias de Wegener, elas são reavivadas no final da década de 1940 e início da década de 1950. E por que suas ideias elas são reavivadas? Durante a Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, americanos e soviéticos fizeram inúmeras missões utilizando submarinos, e esses submarinos eles conseguiram mapear o fundo oceânico. E para a grande surpresa de todos, o fundo oceânico ele apresentava, né, toda uma geometria, ele apresentava uma forma extremamente variada. Até então acreditava-se num fundo oceânico planificado. E mais do que isso, ao olhar esse fundo oceânico, foi possível visualizar a existência de fendas, as chamadas fendas geológicas, que mostram com bastante clareza, tá, a fragmentação da crosta terrestre
em vários blocos, que seriam as placas tectônicas. Então, olha só, a crosta terrestre ela é fragmentada em vários blocos chamados de placa tectônica. Logo, a placa tectônica é uma parte da crosta terrestre. Eu falo isso porque muitas vezes o aluno acha que temos a crosta terrestre e em cima delas as placas tectônicas. Errado. Nós vamos observar que a placa tectônica é um pedaço da crosta terrestre e, portanto, a crosta terrestre é a soma de todas as placas tectônicas. Certinho? Detalhe, os geólogos, ao perceberem a existência dessas fendas, começaram a fazer esse exercício, o exercício de mapear as principais áreas de abalos sísmicos, aqui no mapa na cor amarela, e também as principais áreas com atividades vulcânicas, esses triângulos vermelhos. E aí eles começaram a ver uma coincidência muito grande entre as áreas com maior atividade geológica e o limite dessas placas tectônicas. A partir daí, você começa a falar sobre uma teoria de placas tectônicas. Mas qual o detalhe? Até aqui, encontrava-se no mesmo patamar do Wegener. Começaram a falar o seguinte, beleza, vocês estão dizendo que tem placas que dividem a crosta, mas como essas placas se movimentam? E aí surgiram duas grandes descobertas. Uma primeira descoberta está relacionada às camadas do nosso planeta, núcleo, manto e crosta. E aí você vai observar o seguinte, esse núcleo, tá, que pode ser chamado também de endosfera, ele tem uma composição marcada por muito material nuclear. Então você vai ter aqui, ó, uma grande quantidade de energia nuclear que está sendo transformada em energia térmica, ou seja, calor. Então o núcleo é a grande fonte de calor interna do nosso planeta. O nosso manto, ele vai ter uma composição líquida, tá? E esse manto líquido, ele vai ser, né, composto pelo magma, e nós temos aqui o chamado magma convectivo, né? A convecção é uma propriedade física de sólidos e gases. E basicamente, quando você aquece um líquido ou um gás, ele vai se dilatar, fica menos denso e sobe. Quando você refrigera um líquido ou um gás, ele se comprime, fica mais denso e acaba descendo. Então nós teríamos exatamente esse sistema no nosso manto terrestre. O núcleo aquecendo o magma, que vai se deslocar para cima, e esse magma mais próximo à superfície, com temperaturas menores, ele vai ser menos denso, ou melhor, vai ser mais denso, e assim ele vai se deslocar para baixo. Então você tem células convectivas que funcionariam como uma esteira rolante para a movimentação da placa. Então olha só como existe agora uma resposta. Quais forças são capazes de deslocar as placas tectônicas? A pressão exercida pelo magma convectivo aquecido pelo núcleo do nosso planeta. E para deixar, né, então aqui você tem as células convectivas, né, mostrando aí o deslocamento da placa. Então, nas áreas de ascensão das células convectivas, as placas se afastam, e nas áreas de subsidência dessas células, as placas acabam colidindo, tá? Para deixar essa teoria amarradinha, existiu uma descoberta de um geólogo soviético chamado Mohorovich. Ele descobriu a existência de um magma com características um pouquinho diferentes, tá? Esse magma,
ele teria uma composição plástica, já que ele teria uma quantidade maior de sílica, e essa camada plástica funcionaria como silicone que facilitaria o deslocamento, o deslizamento dessa placa. Essa camada recebeu o nome de morro, M-O-H-O, em homenagem ao Mohorovič, que foi o geólogo que descobriu, e ela também pode ser chamada de astenosfera, tá? Geralmente os soviéticos utilizavam o termo morro e os americanos astenosfera. Lembre-se, época de Guerra Fria. Então você vai observar que com isso você amarrou as ideias. O calor interno do planeta produz o magma convectivo que exerce pressão na placa e essa placa desliza porque embaixo dela existe um material plástico que permite tal deslocamento. E a partir daí você começou a entender a movimentação das placas tectônicas. Beleza? Aqui, para fecharmos por agora, Enem 2019, a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, tá? Então aqui todos reunidos, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Ciclo hidrológico, é água que movimentou placa? Não. Processo erosivo movimenta a placa? Não. Processo erosivo desgasta a rocha. Estrutura geológica, isso sim, é o nosso gabarito. Índice pluviométrico, chuva desloca a placa? Não. Pressão atmosférica, errada, pressão do mar. Beleza? Galera, fechamos então por aqui essa importante aula para a prova do Enem. Valeu, um abraço para vocês.